Se eu tenho como uma deficiência de captação do Ti realizada pelo pulmão, o que acontece no corpo? O pulmão está captando o Ti, está captando menos do que deveria captar para nutrir todos esses órgãos se movimentam, o corpo está o tempo todo em movimento. É isso o ponto de partida. Cada sistema, e vocês vão ler nos livros, cada sistema, ele é, muitas vezes, vocês já devem ter visto assim, é a deficiência do Ti do fígado. Vocês já ouviram isso? Já leram sobre isso? A deficiência do Ti do coração. A deficiência do Ti do baço. Não estou falando de Yin, de Yang, eu estou falando da deficiência do Ti. Essa forma de se expressar dentro da medicina chinesa está querendo dizer que aquele sistema ao qual existe essa referência de que tem uma deficiência do Ti do baço, está querendo dizer que esse baço não está produzindo no seu nível de produção. Ele está deficiente na sua capacidade e no seu potencial produtivo. Eu uso o termo deficiência do Ti do baço. Eu poderia dizer a deficiência do Yang do baço? Essa deficiência do Ti, ela pode se desdobrar, ou ela pode se desdobrar, não. Ela precisa ser compreendida se é uma deficiência do Yang do baço ou se é uma deficiência do Yin do baço. No primeiro momento, eu identifico que aquele órgão não está funcionando do jeito que ele deveria funcionar. Por quê? Pelos sintomas que esse paciente está apresentando. No segundo momento, eu tenho que tentar entender que esse órgão não está funcionando do jeito que ele deveria funcionar, porque ele está funcionando de uma forma mais yin ou ele está funcionando de uma forma mais yang. É esse o raciocínio que a gente vai fazer. Se eu tenho uma deficiência, estou colocando como uma hipótese e não como uma coisa que é sempre assim. Se eu tenho como uma deficiência de captação do Ti realizada pelo pulmão, o que acontece no corpo? O pulmão está captando o Ti, está captando menos do que deveria captar para nutrir todos esses órgãos se movimentam, o corpo está o tempo todo em movimento. É isso o ponto de partida, né? Quando você dorme, ele reduz um pouco, quando você está acordado, ele aumenta, quando você está correndo, aumenta mais ainda o movimento, mas o tempo todo tem movimento. Para ter movimento, tem que ter Ti. Para ter Ti, tem que ter o pulmão captando. Né? Esse encadeamento simples da questão. Se eu tenho uma deficiência na captação do Ti, na distribuição desse Ti, um determinado órgão especificamente pode estar sendo o mais prejudicado nessa divisão. Não pode ocorrer isso? Um determinado órgão. Por quê? Porque às vezes nessa pessoa, esse órgão, ele já tem uma tendência constitucional de ser mais enfraquecido, de ser mais debilitado. Quase como a gente dissesse assim, esse órgão é o órgão de choque da pessoa. Sempre que a energia da pessoa baixa, olha como a gente estou falando de uma linguagem mais popular, mas é isso que nós estamos falando. Sempre que baixa a energia da pessoa, sempre que baixa a imunidade da pessoa, ela apresenta uma rinite alérgica.
Sempre que baixa a energia dessa pessoa, ela fica triste e para de falar. Sempre que baixa a energia dessa pessoa, o intestino dela não funciona mais durante 3, 4 dias. Então, a deficiência do Qi, que pode ser deficiência na captação e pode ser deficiência na circulação. O sintoma asma é uma característica não da deficiência do Qi, mas da deficiência da circulação do Qi. São coisas distintas. A asma circula em excesso? A asma esse Qi, ele tende, por mais que você more num lugar úmido, e aí a gente pode pegar Petrópolis e Brasília como uma referência de um lugar seco e Petrópolis como uma referência de um lugar úmido, e Petrópolis tem lugares mais úmidos e outros menos, e Brasília também, enfim. Esse Qi, ele tende a ter um grau de secura quando você capta ele, assim, a matéria-prima Qi, quando entra no seu corpo, se ele não tiver uma certa umidade que é fornecida pelo rim, pelo baço também, mas é fornecida pelo rim, principalmente, esse Qi, ele ainda não está em condições de nutrir o corpo, de circular pelo corpo. Ele ainda não é propriamente uma matéria aproveitável por esse corpo, utilizável por esse corpo. Não sei se vocês estão entendendo. Ele é seco demais. É o de Brasília. Que é o de Brasília e que é o Qi de um modo geral que você está captando. Vamos dizer assim, o componente de hidrogênio, de moléculas de hidrogênio, nesse Qi captado pelo ar, é insuficiente para que o nosso corpo capte e já bote ele em circulação e já o utilize. Ele precisa de um processamento, ele precisa de um algo mais. Ele é muito yang, ele é puro movimento, ele não tem quase que substância nenhuma. Não é? O insubstancial não é cada vez mais yang, o Shen não é yang também, o Qi não é yang também. Então ele precisa de alguma coisa um pouco mais yin. Essa coisa um pouco mais yin é líquido, é umidade. Então, para que esse Qi, quando entre no seu corpo, ele possa cumprir as funções dele de dar movimento ao corpo, de fazer com que o corpo todo circule, ele precisa logo, é como se ele, na passagem pelas vias aéreas superiores, ele já precisa começar a ser umedecido. E ele é umedecido fundamentalmente pelo rim. O rim é que manda o yin, ou o aspecto mais yin do rim, para umedecer esse Qi, para que esse Qi possa então cumprir as funções dele. A asma tem uma característica de uma deficiência de yin do pulmão ou de uma deficiência do yang do rim em mandar esse líquido para o aquecedor superior. Você capta o Qi, mas esse Qi fica preso nesse aquecedor superior. Por que ele fica preso? Esperando líquido. É como se ele ficasse de stand-by, né? Estou dando aqui um exemplo exagerado, não sei se é isso que acontece, mas colocando assim de uma forma mais material, é como se você capta esse Qi fica esperando ser umedecido para que ele possa circular.